Olá, sejam bem-vindos ao nosso papo. Eu sou a Vanessa. Eu sou a Juliana. E eu sou o Rodrigo. Estamos começando agora o nosso Papo, um podcast que fala sobre saúde, espiritualidade, comportamento, sobre emoções e o que mais tocar no nosso coração. Nossa proposta aqui é trazer conversas corajosas e restauradoras. Então, passa um cafezinho, se aconchega aí no sofá e vem com a gente participar do nosso papo. Hoje, a gente escolheu um tema bem polêmico. Vamos falar sobre doenças. Afinal, o que é que as doenças estão tentando te dizer? A gente vai começar explicando um pouco o que nós entendemos, cada um a partir da sua perspectiva, sobre doença. Pô, você pode começar? Posso sim. Então, Ju, a doença na minha perspectiva, né, e sim, eu falo na perspectiva da neurociência e do comportamento, ela acontece da seguinte maneira: é a falha da comunicação entre o inconsciente e o consciente. E quando essa comunicação ela não acontece por alguma maneira, isso gera um sintoma diretamente no nosso corpo. E aí se manifesta a doença. E isso acontece, assim, muito por conta dos padrões e das nossas crenças, né? Quando nós somos criança, essa comunicação ela flui perfeitamente. Aí, conforme a gente vai crescendo e tendo experiências, né, na nossa sociedade e na família que fomos inseridos, que essa comunicação ela começa a falhar. Então, de tanto o inconsciente tentar falar para o inconsciente e o consciente não entender, né? Ele não entender ou ele não ou ele se reprimir, né? Tipo, ou ele achar que ele não pode fazer aquilo, e aí isso vai gerar um sintoma e vai direto para o corpo. É legal essa sua definição, porque ela vai muito de encontro ao que a gente estuda na gestão do conhecimento e nos estudos que tem aí sobre comportamento humano. Na minha perspectiva, que é justamente essa, a gente entende que a doença ela é um chamado para a gente olhar para dentro e entender o que é que está de errado com a gente, o que é que tem de errado com a gente. Então, é como se fosse um grande sinal de alerta. E a doença, ela se manifesta quando o nosso comportamento ele está muito distante da nossa natureza. Então, quando a gente é criança, até os 7 anos de idade, a gente está muito próximo da nossa essência e como a gente vive num núcleo, né, reduzido de pessoas, vamos dizer assim, né, a gente convive sempre com as mesmas pessoas, a gente está muito próximo da nossa essência. E quando a gente vai para o mundo e começa a experimentar o mundo de uma forma diferente, né, interagir e sofrer as interações do mundo, a gente começa a adequar os nossos comportamentos. E acontece que alguns comportamentos que fazem parte da nossa natureza, eles não são bem aceitos, eu vou falar assim, porque é um olhar muito particular de quem tá vindo, né, tipo, do indivíduo. E aí, como esse comportamento não é bem aceito, a gente vai adaptando os nossos comportamentos, e isso faz com que a gente se distancie da nossa natureza. Então, as doenças, elas se manifestam, e é importante dizer que elas se manifestam em diferentes dimensões. Então, assim, entendendo que o ser humano, ele é composto essencialmente por 3 dimensões, né? A dimensão emocional, a dimensão espiritual e a dimensão intelectual. A doença, quando ela aparece no corpo físico, ela já se manifestou em outros lugares e ela já deu sinais de alerta para a gente. Então, se a gente buscar, por exemplo, olhar para as nossas emoções, a gente vai perceber que antes de ficar doente, a gente já vinha sentindo sofrimento, a gente já vinha sentindo medo, a gente já vinha sentindo vergonha, enfim, por aí vai, uma série de emoções que vem aí dar para a gente um sinal de alerta. Mas isso é uma coisa que a Van vai trazer para a gente.
Então, fala aí pra gente qual que é a sua perspectiva. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês um pouquinho de experiência, assim, tá? Assim como a Ju e o Rô disseram, quando a gente é criança, a criança ela é leve, né? Ela é pureza, então a criança ela não tem medo de falar o que ela pensa, de sentir o que ela sente, né? Um adendo aqui, ontem eu levei o meu filho para tomar vacina. Aí eu levei o Pedro e ele nunca tinha dado baile para tomar vacina. A gente sempre foi muito de explicar para ele. Olha, filho, vai acontecer isso, você vai sentir uma picadinha e assim, é uma picadinha da formiguinha e tudo bem. Então ele sempre foi muito de boa. E ele chegava no posto e falava assim antes, né? Mamãe, por que a criança ali tá chorando? Não sei o quê. Então, acho que assim, é importante explicar, né, para a criança o que está acontecendo. E aí E ele nunca tinha dado baile. Aí ontem a gente foi pro posto e ele falava, mamãe, eu não quero, não quero, não quero. Deu aquele show, né? A gente não conseguia segurar ele queria sair correndo. E aí depois ele falou assim para mim, mamãe, eu fiquei com muita raiva, mas depois passou. Então, assim, naquele momento, ele me explicando que ele tinha ficado com muita raiva, que ele tinha ficado muito irritado. Aí eu falei, mas e agora? Como é que você tá? Ah, agora eu tô bem. Agora eu tô sentindo muito amor. Né? E assim, lindo, né? E assim, é lindo isso na criança, que a criança, ela fala, né? Ela simplesmente fala. Depois os adultos, infelizmente, a gente acaba, né, barrando as crianças, falando, tal comportamento é feio, é feio sentir raiva, é feio, quando o sentimento é para ser sentido, né? Então, eu queria falar para vocês um pouquinho disso e queria falar também de uma experiência que eu tive no hospital, eu trabalhava no hospital, e aí eu trabalhava com ginástica laboral com os funcionários, então eu trabalhava com quem cuida, né, cuidado com os doentes. E eu me sentia muito cuidadora dessas pessoas que cuidam, né, Aí eu chegava para fazer a laboral e eu desenvolvia o meu trabalho com muito prazer, assim, eu gostava do que eu estava fazendo. Só que comecei a pensar assim que as pessoas começavam a chegar até mim por conta, eu ia muito bem para lá, né? Alegria, assim, e eu tenho uma pedrinha que ela é do amor, né? Que é o quartzo rosa. Eu sempre ia com essa pedrinha. E as pessoas chegavam para mim, nossa, o que é essa pedra? Eu falava, é a pedra do amor. E todo mundo ficava, o amor chegou, né? Aí eu fazia isso com muita gratidão, assim. E as pessoas começaram a chegar até mim falando dos problemas delas. Até então, tudo bem, mas aí com o passar do tempo, eu achava que eu tinha que ajudar. Então, a pessoa chegava com problema, eu achava que eu tinha que resolver o problema dela. E não é bem assim, né? A gente não tem o controle de nada. Só que eu achava que eu tinha que ajudar de alguma forma. E acontecia que aquilo foi me angustiando, ou seja, já estava dando um sintoma, né? A angústia já é um sintoma de você não estar bem, de um mal-estar. Com o passar do tempo, eu fui ficando muito mal. Até que eu pedi para ser afastada do hospital, porque eu estava com sintomas de depressão. Eu já estava começando a sentir no corpo, né? Eu não queria mais ir para o trabalho. Eu chorava antes de ir. Uma noite anterior, eu tinha que ir para o hospital, também ficava super mal. Então, assim, é isso. A gente acaba reprimindo, né? Reprimindo o sentimento. Você fala, não, eu tenho que ir, se obrigando a fazer uma coisa que você não quer, e acaba
ficando doente. É isso. O seu áudio está desligado. Hoje é o dia do áudio desligado. Ô, Vânia, é muito interessante você falando, porque isso mostra o quanto as pessoas que cuidam da gente também precisam de cuidado, né? Verdade. Então, assim, isso a gente às vezes vai para um hospital, vai para algum lugar, a gente é muito bem cuidado naquele lugar, e a gente nem imagina que por trás daquelas pessoas tem tudo isso, né? É uma série de problemas, né? Todo mundo tem problemas, né? Exato, a maneira como lidar com eles, né? Mas eu acho que a questão mais delicada, assim, para a gente olhar, que é mais desafiadora, é porque a gente está muito desconectado das nossas emoções, né? A gente não aprendeu a falar o que a gente sente, e quando a gente fala, né, quando as crianças mostram isso para os adultos, elas são repreendidas. Então, elas ouvem coisas do tipo, engole o choro, vai passar logo, não se preocupa não, vai brincar, porque daqui a pouco isso passa. E isso nada mais é do que uma estratégia de fuga, né? Porque você está sentindo aquilo e é como se um adulto viesse e desmerecesse aquilo que você está sentindo. Então, a criança precisa encontrar um recurso de fugir daquele sentimento, daquela emoção, que muitas vezes é muito maior do que ele, porque a gente já tem um entendimento, né? A gente já consegue, quer dizer, eu nem sei se a gente tem, tá, pessoal? Eu nem sei se a maioria das pessoas tem, porque muitas vezes as pessoas reagem e não sabem o que estavam sentindo quando reagiram. Mas fato é que a gente não sabe lidar com as emoções. E aí, quando uma doença se manifesta, a gente vai buscar um remédio. Então, assim, é o nosso corpo já no sinal vermelho, tipo, já gritando ao extremo. Aí, o que, que a gente faz? A gente vai no médico, toma um remédio, e esse remédio, ele vai te anestesiar. É como se ele calasse a voz do seu corpo, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, mas é o do Bach, que estuda, né, que Eduardo Bach. desenvolve isso, Eduardo Bach. Ele fala que a doença ela é um conflito, né, entre o nosso corpo e a nossa alma. Então, assim, é como se quando a gente vai tomar um remédio, a gente está calando, né? A gente está falando, não, peraí, bota panos quentes, que logo isso vai passar. Mas é impossível a gente curar uma doença sem entender por que essa doença está vindo. O que é que isso está querendo dizer para a gente? E aí eu acho que esse relato da Van é legal, assim, porque hoje ela tem consciência do quanto ela ficou angustiada e do quanto, né, aquele desconforto era grande, assim, para tirar ela do equilíbrio dela. Mas quanto tempo, né, Van, você não ficou toda empolada, tossindo, tipo, manifestando outras formas de entender isso, né? E não conseguia descobrir a causa. Então, assim, hoje ela sabe, mas muitas vezes a gente demora para perceber. E quando a gente se dá conta, é muito rápido, não é, Rô? Muito rápido. Quando a gente Exatamente. consegue colocar, trazer a consciência para essa causa, as coisas acontecem muito rápido. E aí o Rô tem uma experiência legal para contar. E é impressionante que, assim, a partir do momento que a gente para de resistir e que a gente consegue trazer isso para a consciência, a melhora é praticamente imediata. Eu Boa, tive um porque às problema. vezes, desculpa te interromper, Rô, porque muitas vezes a doença também se apresenta na resistência. Às vezes você sabe o que você está sentindo, mas você fica resistindo e isso vai piorando a situação, né? Exato, o lance da comunicação, né, do inconsciente. Ele vai avisando ali e às vezes a gente até vê, mas não quer ver, né? Fala, não, deixa do jeito que tá e tal.
E assim, o cérebro, ele fica o tempo inteiro mandando estímulos para o nosso corpo, né? Então, assim, conforme essa mensagem do inconsciente não é atendida, ele manda um estímulo de uma forma diferente, né? E aí é quando aparece o sintoma, entendeu? Aquele organismo, ele está acostumado com um tipo de... receber um tipo de estímulo e ele recebe um estímulo menor ou maior. E é aí que acontece o sintoma. Aí que a gente machuca um joelho, que a gente machuca um tornozelo, entendeu? Uhum. E assim, o que aconteceu comigo foi que em 2017, acho que foi 2017, eu tive um problema no cóccix e foi onde tudo começou, né? Eu tive esse problema e eu não... A única opção da medicina era que eu operasse. E, assim, eu não queria operar, eu sentia que dava para curar sem operar. E aí eu comecei a buscar isso, a cura pela consciência, né? Aí eu fui em psicanálise, fui em um monte de coisa. E até chegar no Diego, né, que a gente comentou no último episódio, que a Ju me indicou e tal, e ele vinha com essa pegada de cura pela consciência, e aí eu consegui decifrar o que era aquele cisto que tinha aparecido, né? O cisto, ele é uma cápsula que contém um líquido dentro. E aí esse cisto, ele, para mim, assim, depois de muito refletir, eu compreendi que ele era uma cápsula e aquilo aconteceu porque eu estava fazendo um movimento repetitivo na minha vida, entendeu? Então, a evolução, ela gira em torno do quê? De uma espiral. E eu tava só na rotatória ali, fazendo a mesma coisa todo dia e eu não tava parando para pensar naquilo. E eu cada vez mais angustiado, quase entrando em depressão, enfim. E aí isso fez muito sentido e eu comecei a me aprofundar nisso e estudar cada vez mais isso, até que eu consegui com que esse cisto sumisse. E foi aí que eu falei, meu, olha que louco, né? Desde então eu parei de tomar remédio praticamente, né? Hoje manifesta um sintoma, eu já falo, opa, o que está acontecendo? E reflito sobre aquilo. E é impressionante quando você traz para consciência, Quando tipo, você muito para rápido, se assim. perguntar, né? Peraí, o que é que você está tentando me dizer? E quando você pergunta, se você presta atenção, a resposta vem. Ela vem em forma de intuição, né? E aí a primeira coisa que vier na sua cabeça pode ter certeza que é que é o causador, assim, né? Então, você tem que acolher primeiro, né, Rô? Então, você tem que Exatamente. acolher, investigar, né, o que está acontecendo, para daí entender, trazer, né, para o consciente, entender o que está acontecendo, para que aquilo vá embora, né, do jeito que vem, vai. Isso. E eu naquela rotatividade, naquela repetitividade, né? Não sei se essa palavra existe, mas repetindo tanto aquele movimento, eu acabei entrando numa frequência que as coisas não davam certo de jeito nenhum. Então, tipo, tava tudo indo pro buraco. E, e aí, enfim, É o e piloto aí que acontece automático. isso, é o piloto É o automático. piloto automático, né? A nossa mente, ela tem, o Rô pode falar muito melhor sobre isso, mas a nossa mente, ela tem a capacidade, né, e até a função de colocar, de automatizar a maioria das nossas atividades para economizar energia no nosso corpo. Mas a gente não pode automatizar algumas atividades.
né? A gente precisa fazer sempre o exercício de viver no momento presente. Porque se a Exatamente. gente vai para o futuro, a gente fica ansioso. Se a gente fica no passado, a gente fica deprimido. E esse é um exercício muito desafiador, porque a gente precisa colocar energia, né? É uma energia extra para a gente viver no momento presente, que a nossa tendência está sempre ou na frente Sim. ou atrás, né? A gente está E, sempre buscando algo, né? ou E sempre com remoendo base, algo. sempre buscando algo, remoendo algo, ou tipo, tratando alguma coisa do presente, sempre com base no passado também, né? Uma experiência que a gente teve, que às vezes foi muito legal, ou que não foi tão legal assim. Exato. Van, acho que você Interessante. pode contar também um pouquinho disso, né? Porque a sua cura também foi nesse sentido, né? De ficar olhando para um lugar que não era o presente. Você quer contar? Então, eu tinha uma urticária, né? Muito, muito forte, assim, e eu empolava o corpo inteiro. E às vezes eu tinha que ir correndo para o pronto-socorro porque me inchava lábios, os olhos, e, eu sentia muito aquilo. E eu vivia doente, né? Porque eu falava assim, meu Deus, tomava um monte de remédio e aqueles remédios não davam conta. E assim, todo dia tomando remédio e eu não conseguia ficar bem. E eu tinha vergonha, né? Também de sair para a rua. Aquilo estava afetando demais a minha vida. Uma coisa vai puxando a outra, né? E assim, eu lembro que começou depois que eu comecei a fazer faculdade, que foi em 2009. E se eu falar para vocês que tem um mês, mais ou menos, que eu tô com os remédios aqui e eu não tenho tomado mais nenhum. Quer dizer, de 2009 para 2020, assim, é muito tempo sofrendo com a doença, né? Com a urticária. E eu procurei vários tratamentos, fui em vários médicos. No começo, muitos nem sabiam, que nem disseram, né, nem me diziam que era urticária, eles falavam que era uma alergia só. Passei em alergista, passei em dermatologista, em tudo que você pode imaginar. E todos dando remédio, né, todo voltado para medicina tradicional, para alopatia. E eu não sabia mais o que fazer. Eu estava muito triste com aquilo, sabe? E doente, sempre doente. E nenhum Até médico tratou o seu emocional, né, Van? não, O médico nem ninguém, olhou para isso. imagina. E eu falava ainda, eu chegava e falava, gente, falava, doutor, eu percebo que é quando eu tô mais tensa, quando eu tô mais estressada, quando acontece algum episódio que me deixa triste, né? E eles diziam, eles falavam que não. Eles diziam que você vai tomar um remedinho, você vai melhorar, né? E não acontecia. Aí a Ju chegou para mim, falou, vamos fazer um tratamento na mesa radiônica e a gente vai fazendo esse tratamento e vamos acompanhando para ver o que acontece. Só que esse era um tratamento para cura real, porque eu preciso ser curada. Assim, não aguento Na mais, verdade, sabe? o seu pedido da Van, e até compartilhei com o Rô, né? Era assim, eu quero descobrir o que é que está causando isso. E foi muito Isso. legal, né? Porque logo na primeira sessão, assim, para a gente investigar isso, já apareceu, né? Que era justamente esse olhar para o passado, né, Van? E assim, a E partir do momento que eu comecei a olhar, né, que a gente descobriu o que causava, eu comecei a olhar para dentro, a gente começou a fazer o tratamento, parece que foi assim, não digo que foi, né, de ontem para hoje, assim,
Mas a ficha caiu e começou muito rápido. Você vê, eu há tanto tempo com a doença, né? Tanto tempo doente, e de repente você vai para um tratamento que você descobre realmente o que aconteceu, qual foi a causa, aí começou muito rápido. Eu já estou um mês sem tomar remédio. E Então, para assim, eu mim, acho. está sendo Ai, muito desculpa. bom. Eu Pode tô. falar. Eu acho fantástico, assim, porque às vezes não é nem o tratamento em si, é você ter alguém que te faça uma pergunta, né? Às vezes eu ligo para vocês, eu falo, ai gente, estou me sentindo assim. E aí, às vezes, o fato de vocês fazerem uma pergunta do tipo, o que aconteceu? Já leva a gente para um estado de reflexão e ajuda a entender. Mas não é todo mundo que está nesse pé, assim, né? Que a gente pode Não. falar para as pessoas, para elas, porque eu acredito que o primeiro passo é a gente desenvolver a nossa percepção. Então, o que vocês podem falar assim para as pessoas para ajudarem elas a caminhar nessa direção? Eu acho que viver mais o presente, né? Como? Que nem a gente estava falando. Dá mais atenção, colocar foco, colocar a sua energia ali, né? Você está brincando com a criança, separa aquele tempo para ficar com a criança, para descobrir, né, a criança. Quando você for pensar no futuro, pensa no futuro próximo que você consiga realizar, né? Então, não vai pensar, daqui 10 anos o que eu vou fazer. Não, pensa assim, o que eu vou fazer amanhã para me melhorar, para estar melhor que hoje, né? Então, eu acho que é isso, assim, é estar no presente. É procurar, se você precisar de ajuda, procurar um psicólogo, né, para conversar, para falar. Eu tenho os dois para conversarem, né, comigo. Então, mas tem gente que não tem ninguém, ou tem gente que tem vergonha de falar com as pessoas que Uhum. estão ali à sua volta, né? Então, procurar um profissional, eu acho bem bacana para se conhecer, né? As pessoas precisam se conhecer primeiro para dar conta de tudo que vem depois. Então, eu acho que é Precisa bem, olhar para dentro, né? bem isso. Onde E está você, tudo. Rô? Bom, a minha dica para vocês aí, né, é vigiar os pensamentos, né? Então, parar o que você está fazendo e falar, meu, o que está acontecendo aqui? E prestar atenção, né? Tipo, no que você está pensando, as coisas que estão ao seu redor, né? Tipo, as pessoas com que você se relaciona. Então, faz esse exercício. E aí, se o resultado for negativo, se a resposta que você tiver for negativa, aí o que eu recomendo, assim, é que procure pensar positivo sempre, né? Em coisas boas, assistir coisas boas, ouvir músicas que você goste, e prestar atenção nas pessoas que estão rodeando vocês, se elas são muito negativas, se não, entendeu? Se ela for negativa, não tem problema, não precisa correr dela, mas coloca um limite ali, entendeu? Pelo menos para sua mente. Coloca um limite, entendeu? Fala, tá, beleza, essa pessoa é negativa, mas ela não vai me afetar, não vou deixar com que ela me afete. Para você não entrar na vibração dessa pessoa, entendeu? E procurar estar perto de pessoas boas, pessoas positivas, pessoas alegres, porque isso influencia muito também. Uhum. Eu vou te interromper um pouquinho, Rô. Eu vou trazer um dado para vocês. O Daniel Goleman, ele é considerado o pai da inteligência emocional. E ele tem um dado, resultado dos estudos científicos que ele faz, de que de 80 a 95% dos nossos pensamentos são pensamentos negativos. Uhum. Meu Deus! 80 a 95%. Gente, é chocante esse É dado. muita coisa. É E muita aí coisa. se você for analisar do lado da lei da atração, que tudo que você pensa você atrai,
Imagina. E isso que o pensamento positivo, ele tem, assim, é muito mais rápido que o pensamento negativo. Porque se fosse igual, a gente só ia atrair, assim, porcaria para nossa vida. E por isso E que é um esforço tão grande para a gente conseguir. Aliás, eu vou fazer como uma forma de pergunta: por que é tão difícil a gente sair do pensamento negativo? Acho que as pessoas estão muito acostumadas, né? A Hábito, né? reclamar, reclamar, reclamar. Então, acho que precisa dar uma pausa aí. E realmente, às vezes a gente ouve, né, outras pessoas falando, para um pensamento negativo, 10 é positivos, vamos lá, positivo. né? É muito Então, difícil. é engraçado que a gente tem que treinar isso. Não é uma coisa natural, né? Não, Como não. poderia Não, ser, né? Mas não é Tem, natural pra gente. tem que virar uma chavinha. pois Pois é. é, mas eu acho que é exatamente por isso. As pessoas estão acostumadas a reclamar. Ai, gente, até dá para explicar assim um pouco por que que isso acontece, mas não vai dar tempo de fazer isso nesse episódio. Então, eu vou dar para vocês a minha dica, e aí depois a gente pensa em fazer um outro episódio sobre isso. Mas a nossa intenção aqui hoje é trabalhar, ajudar vocês a ampliar a percepção de vocês, né, sobre o corpo de vocês e sobre o que essa doença está querendo te dizer. E aí, pegando no embalo, né, da dica da Van de viver o momento presente, do Rodrigo de prestar atenção nos pensamentos, a minha dica é fazer pausas restaurativas. A pausa restaurativa, ela é uma técnica que a gente estuda na mediação de conflitos e a gente usa essa técnica para mediar conflitos, e ela é fantástica porque ela oferece para a gente uma coisa que a gente não faz, que é justamente se permitir um momento, né, para se perceber. Então, assim, façam pausas que sejam para vocês conversarem com o corpo de vocês, para se exercitarem, viver no momento presente e prestar atenção, né, nessa nuvem aí, nessa quantidade de pensamentos negativos que vocês têm. A pausa restaurativa, ela precisa ter no começo, né, um horário definido, então escolham aí um tempo. Se precisar de um recurso extra, coloca um alarme. Não faça deitado, porque senão às vezes a gente está tão cansado que a gente acaba pegando no sono, mas escolha um período do dia para você fazer uma pausa e ficar com você, ainda que seja desconfortável, né? Porque às vezes a gente está tão pilhado que a gente não consegue lidar com a nossa companhia. E eu acho que esse é um momento bem legal da gente começar a exercitar isso. A gente é obrigado, né? É isso aí. E aí, vocês querem deixar mais alguma dica? Passou muito Ah, rápido, a gente tem eu só mais 2 tenho. minutos. Eu tenho uma dica bacana. Eu estou lendo esse livro, está sendo super legal. É A Lei da Afinidade, com a Cristina Cairo, e está sendo super bacana. Ele te ensina a ficar no presente, né? E, fala o que a gente tem que fazer para manter uma afinidade boa com o universo. Então é bem bacana, assim, as coisas, a gente atrai as coisas boas, né, do universo quando a gente está bem, quando a gente manda coisas boas para o universo. Então é um livro que eu estou lendo, comecei a ler agora no sábado e estou adorando. Você, Rô. Bom, eu tô seguindo uma dica que você passou, Ju, pra gente, que é tô assistindo a série lá a, a História de Deus, e é muito, muito doido, Muito hein? Muito fantástico, legal, né? muito fantástico. Legal. Show. Tô gostando. Tô no comecinho ainda e é bem, bem legal, assim. A minha dica é desacelera. Sei lá, encontra um jeito aí de Desacelera, boa. desacelerar, porque a gente entrou num movimento de desaceleração,
mas a gente voltou para casa e não desacelerou, né? A gente está meio que tentando voltar para a vida normal, ainda que ela não esteja normal. Então, acho que a minha dica final é desacelera. Gente, vamos continuar esse episódio? Vamos fazer esse só a parte 1? Vamos. É Um porque tem muita beijo. coisa para falar, né? Um beijo para vocês. Obrigada. Beijão para vocês também. Se Obrigada, cuidem. gente. A nossa Espero que vocês tenham intenção, gostado. a nossa intenção é que vocês saiam diferente do que chegaram. Então, se vocês saíram, conta pra gente. Vocês podem escrever pra gente agora no Instagram, @nosso.papo. A gente vai adorar receber a mensagem de vocês lá. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.